Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Siddhartha Ribeiro, professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E hoje a gente veio falar sobre a Lei de Drogas atual, que temos atualmente, de 2006, e sobre alguns dos problemas que essa Lei de Drogas tem no que diz respeito a tratar a questão das drogas como uma questão parcialmente de polícia e não integralmente de saúde. Eu vou projetar aqui para vocês algumas imagens, para a gente poder ter essa conversa no âmbito do curso aberto de Introdução Crítica à Lei de Drogas. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha apresentação em modo apresentação. Aqui. Pois bem. Eu sou do Laboratório de Memória, Sono e Sonhos, que vocês veem aqui num logo desenhado pela artista Guarani Mbiá, chamada Kiritiou Martim, para o meu laboratório. Representa o sonho, quer dizer, em Guarani Mbiá, a palavra quer dizer eu me vejo. Aqui vocês têm o logo do Instituto do Cérebro, que faz uma alusão à árvore do conhecimento do professor Humberto Maturana, do Chile, e do professor Francisco Varela, que já fizeram a passagem. Aqui a gente tem o logo da UFRN, que é a minha instituição mãe, e o logo do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio de Carvalho. Pois bem, vou começar falando da capoeira, porque a capoeira é uma construção cultural afro-indígena e afro-brasileira, né, e que tem a sua raiz na África, mas é uma concepção, a capoeira, como a gente conhece, é uma concepção construída no Brasil, de algo que foi extremamente perseguido no final do século XVIII, no século XIX e início do século XX. A capoeira foi extremamente estigmatizada. Uma pessoa ser chamada de capoeirista durante boa parte do século XIX e início do século XX era a mesma coisa que ser chamada de narcotraficante. Tinha esse estigma, tinha esse peso. Ela se tornava uma pessoa indesejada para a sociedade, uma pessoa que tinha uma etiqueta em última instância, de matável, em última instância de uma pessoa que pudesse desaparecer. A capoeira lutou contra esse estigma, que aconteceu no âmbito de uma proibição de várias práticas diferentes da cultura afro-brasileira, como, por exemplo, o consumo da cannabis, como, por exemplo, o candomblé, e lutou arduamente para se libertar, e se libertou. Hoje a capoeira está em todo o planeta, ela é querida em todo o planeta, e é uma maravilha da cultura brasileira que se espalhou e que venceu o estigma. E a gente está aqui para falar desse estigma em relação, por exemplo, à maconha e outras substâncias que fazem com que a questão do uso problemático de drogas ou de substâncias seja encarado, quando trata-se dessas substâncias chamadas ilícitas, seja encarado como uma questão, muitas vezes, de polícia. Ou por causa da lei, quando a pessoa é enquadrada como traficante, ou pela lei das ruas, pela lei da selva, por aquilo que, de fato, acontece na vida das pessoas, sobretudo se elas são negras periféricas. Uma coisa que a gente precisa ter bastante claro é que existe uma percepção extremamente disseminada pela sociedade de que as drogas ilícitas são mais perigosas do que as drogas lícitas, que as drogas ilícitas seriam legalizadas por serem menos perigosas. E isso não é verdade, isso absolutamente não é verdade. Vocês estão vendo aqui um ranking internacional amplamente aceito do dano causado pelas substâncias ao próprio usuário, que é o que está medido em azul, e ao dano causado a outras pessoas. Então, o que seria o dano causado ao usuário? Por exemplo, uma pessoa que se intoxicou com alguma substância que causou um dano ao seu fígado, ao seu pulmão, a alguma parte do seu corpo. O que seria um dano aos outros? Uma pessoa que tomou uma certa substância e causou lesões, atropelou alguém, por exemplo. Então, se a gente olhar nesse ranking, a substância que tem maior dano cumulativo para si e para os outros é o álcool. E é uma substância legalizada em boa parte do planeta. É uma substância que ainda tem propaganda positiva na televisão em muitos países do mundo, como é o caso do Brasil.
né? A próxima substância é a heroína, que é uma substância ilícita. A próxima é crack, cocaína, depois vem metanfetamina, depois vem a cocaína pura, depois vem o tabaco, que é uma substância tá junto ali da cocaína, mas a cocaína é proibida, o tabaco é legalizado. Depois você tem, vai descendo e vem a cannabis. Então, vocês vejam, a cannabis que é proibida, né, é uma substância que nem tem overdose conhecida, uma substância muito mais segura do que a maior parte das coisas que estão disponíveis na farmácia, ela é proibida, enquanto que o álcool e o tabaco são legalizados, estão disponíveis no mercado. Então, aqui a gente percebe que a regulação de drogas, aquilo que separa pela lei o que é permitido e o que não é permitido, não obedece a um critério científico, mas a outros critérios que têm, na verdade, explicação política, explicação sociológica, explicação econômica. Tem a ver com racismo. Vamos falar sobre isso. Vejam, por exemplo, o que a gente pode aprender olhando para a probabilidade de transição para uma dependência, ou seja, a pessoa que, após fazer uso da substância, se torna usuária frequente da substância, ou usuária crônica da substância. Então, essa estimativa para usuários de nicotina, contida no tabaco, é de 67% nesse estudo aqui, amplo, feito nos Estados Unidos. É de 22%, 22,7% para usuários de álcool, é de 20,9% para usuários de cocaína e de 8,9% para usuários de maconha. Então, olha que coisa incrível. Duas substâncias permitidas, a nicotina e o álcool, promovem mais dependência do que substâncias proibidas como a cocaína e a maconha. Então, a gente percebe aqui claramente a regulação de drogas que vige no planeta, que foi, de certa maneira, construída geopoliticamente pelos Estados Unidos entre os anos 20 e os anos 30, com apoio de vários países, inclusive do Brasil. Ela não é uma separação científica entre aquilo que é mais perigoso e menos perigoso. Ou seja, as drogas que são proibidas não são proibidas porque são mais perigosas. São proibidas por outras razões. Por outro lado, existe um outro mito que a gente precisa desfazer pelo raciocínio, pela argumentação, pela informação de boa qualidade, que é o mito de que a proibição de drogas protege a sociedade porque diminui o consumo de drogas. A gente sabe que a proibição de drogas não protege a sociedade, porque a proibição de drogas ela causa uma guerra, e essa guerra ela mata desproporcionalmente pessoas vulneráveis, pessoas negras, pessoas periféricas, faveladas. São essas pessoas que estão morrendo nessa guerra às drogas. Não é uma guerra contra drogas, na verdade é uma guerra contra pessoas. Por isso que eu falei em racismo anteriormente. Mas muitas pessoas dizem que, bom, isso é horrível, porém, pelo menos o consumo está sendo contido. Então, vamos lá, o consumo não é contido pela proibição de drogas. Vejam o que aconteceu com o consumo de marihuana, de maconha, nos Estados Unidos, nos últimos 40 anos, nos últimos quase 50 anos. Então, era um consumo que estava no seu mínimo no início dos anos 90, e depois ele foi subindo, 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 e recentemente passou o consumo do álcool, uma substância de uso extremamente prevalente nos Estados Unidos. Então, passou o álcool, ou seja, uma substância que foi proibida, ela ultrapassou o consumo de uma substância que foi legalizada e celebrada e glorificada. A gente tem aqui a mesma informação agregada, né, para 92 e para 2022, num gráfico divulgado aqui no Brasil. Então, se a gente entender que a proibição de drogas não diminui o consumo, o que pode reduzir o consumo, já que isso é um objetivo, que as pessoas façam um uso não problemático de substâncias, que façam um uso moderado de substâncias e não excessivo? Uma boa regulação de drogas pode fazer isso. Um exemplo muito claro, um exemplo muito evidente, e é preciso que a gente entenda que quase todo mundo aqui é beneficiário dessa mudança na regulação, é o exemplo do tabaco no Brasil, da regulação do tabaco. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando José Serra era ministro, houve uma regulação inteligente dos cigarros, que em vez de proibi-los, e esse era o momento em que quase metade da população brasileira tinha tido contato com tabaco, e ainda um terço da população, sobretudo entre homens, fazia consumo de tabaco. Esse foi um momento em que
fumar era aceito em qualquer lugar, então houve a restrição do local de uso. Você não pode fumar em qualquer lugar, não pode fumar em lugar fechado. E, ao mesmo tempo, se fez a proibição da propaganda positiva. E, ao mesmo tempo, se fez a obrigatoriedade de um esclarecimento à população sobre os riscos, inclusive na embalagem. Com esses três movimentos, principalmente, o Brasil conseguiu chegar onde está hoje, com um nível de tabagismo extremamente baixo, abaixo de 10%, no caso das mulheres, e no caso dos homens convergindo para essa situação também. Hoje, fumar cigarro não é mais considerado, para a maior parte das pessoas, não é mais considerado uma coisa chique, elegante, sincera, é considerado alguma coisa desagradável, perigosa, de alguma maneira nociva, e isso muda a percepção das pessoas. Imagine o que teria acontecido se lá atrás, no governo Fernando Henrique, em vez de regular bem o tabaco, tivesse sido feita a proibição do consumo do tabaco. Então, a gente teria agora uma guerra às drogas por causa do cigarro. Mais guerra às drogas, mais gente morrendo, mais bala perdida, mais corrupção do Estado, mais problemas para a sociedade brasileira. Também temos que entender que a regulação das drogas não necessariamente vai ter um impacto imediato na prevalência do uso. Muita gente tem medo de que na hora que se legaliza uma substância, por exemplo, a luta para legalizar o consumo da maconha, muita gente tem medo que exploda o consumo da maconha. Isso não é verdadeiro. Vocês veem aqui o que acontece com a prevalência de uso em vários países diferentes da Europa, tendo como ano zero o ano em que houve a mudança na legislação, seja para reduzir penas ou aumentar penas. E não tem uma correlação clara, ou seja, trata-se de um fenômeno um tanto mais complexo do que simplesmente aumentar penas ou diminuir penas. E aqui nas Américas, né, em 15 países do continente americano, o que se verificou é que a prevalência de uso de maconha e de cocaína, nesse estudo de 2015, ela é maior nos países que criminalizam o porte de drogas para uso pessoal do que no caso dos países que descriminalizam. Isso é, evidentemente, um número vocês estão vendo aí no gráfico, isso é verdadeiro para maconha. No caso de cocaína, as taxas são todas muito parecidas. Mas isso aqui sugere o quê? Que a criminalização ela pode, de alguma maneira, operar mecanismos que tendem a facilitar e aumentar o consumo. Eu gosto de dizer, quando me perguntam se sou a favor de liberar o consumo da maconha, eu falo, não, gente, a gente precisa legalizar. E, na verdade, legalizar todas as drogas, todas as substâncias, porque todas podem ter efeitos benéficos ou danosos, dependendo da dose, do contexto de uso, da pessoa que utiliza, né? E a proibição, ela cria mecanismos de, esse sim, um liberou geral. Uma pessoa de qualquer idade consegue obter praticamente qualquer substância, ela só não sabe se ela está comprando aquilo que ela acha que está comprando. Então, uma grande desproteção para todo mundo. Parte do problema está na mídia, parte do problema está na difusão de informações, e agora, evidentemente, nas mídias sociais. Né? Esse é um estudo feito publicado em 2001, né, um estudo feito na Escócia já nos anos 90, mostrando pânico moral em relação a uma substância também controlada, proibida, que é o MDMA contido no êxtase, na droga de rua conhecida como êxtase. Né? E vocês veem aqui que isso aqui é uma estatística toxicológica, ou seja, quantas pessoas tiveram uma morte atribuída ao consumo daquela substância. Vocês veem que foram 28 pessoas com uma morte atribuída ao MDMA, né? E 481 mortes atribuídas ao diazepam, que é uma substância disponível nas farmácias. Agora, quantas dessas mortes foram retratadas na imprensa? Dessas 28 ligadas ao MDMA, 26 chegaram à imprensa. Ou seja, quase todas foram noticiadas. Das 481 ligadas ao diazepam, apenas 10 foram noticiadas. Então, evidentemente, o público vai construir um medo muito maior do MDMA do que do diazepam, embora o diazepam esteja ligado a mais do que 10 vezes, um aumento maior do que 10 vezes no número de mortes. Então, existe um pânico moral na sociedade que acha que maconha, cocaína, crack são drogas do mal, drogas do demônio, drogas que vão transformar pessoas em zumbis, drogas que vão destruir a vida da pessoa, drogas que vão torná-la, inclusive, imatável, sobretudo se ela for negra e favelada, mas outras substâncias que estão disponíveis nas farmácias, nos bares ou mesmo nos supermercados, tudo bem, não tem problema, pode consumir à vontade, o que inclusive explica o uso problemático de substâncias, tanto substâncias encontradas nos bares quanto as substâncias encontradas nas farmácias.
Então, a gente vai ter esse processo de guerra às drogas, ele transforma maravilhosas flores, inflorescências de uma planta de uso tradicional, milenar, né? Uma das primeiras plantas a serem cultivadas no planeta, a cannabis sativa, há 12 mil anos atrás já estava sendo cultivada, né, pelas suas incríveis fibras, pelas suas resinas terapêuticas também, e a gente tem todo um aparato estatal feito para destruir essas plantas, para destruir o trabalho humano, para destruir essas fontes de remédios para dores do corpo e da alma, e isso tudo é transformado numa grande e violenta guerra, né, que envolve facções, que envolve lados, envolve bandos armados, uniformizados ou não, uma grande mortandade de pessoas periféricas, dos dois lados, dos três lados, de todos os lados, pessoas negras, pobres, morrendo, sendo mortas, entrando num que eu gosto de chamar de uma cadeia kármica de vingança e retribuição terrível, que destrói a possibilidade de um convívio comunitário saudável, digno, na maior parte dos centros urbanos do país. E isso vem se espalhando pelo planeta. E aí, como é uma guerra, então existe o discurso de que se houver mais investimento na guerra, se, por exemplo, a polícia puder comprar helicópteros, então eles vão vencer a guerra. E aí os soldados armados das diferentes facções que controlam esse comércio clandestino de substâncias compram armamentos para derrubar esse helicóptero, fatos reais, fatos que aconteceram no Brasil, né? E isso vai levar a um imenso encarceramento de pessoas periféricas, faveladas, sobretudo negras. Isso tudo está acoplado ao tráfico de armas e trata-se de um negócio de bilhões de dólares que permeia toda a sociedade, permeia o ambiente privado, permeia o ambiente público e corrompe e dilacera, na verdade, a possibilidade de um convívio minimamente possível entre classes sociais distintas. Isso, basta olhar o que acontece nas periferias do Rio de Janeiro, o que vem acontecendo no Guarujá, em São Paulo, a quantidade a brutalidade, a letalidade policial associada a tudo isso. A proibição, ela é extremamente perigosa para a sociedade, a proibição de drogas é muito perigosa para a sociedade. Eu espero ter convencido vocês de que a gente não tem drogas proibidas por serem perigosas. Se as substâncias fossem proibidas por serem perigosas para o consumo humano, não se venderia gasolina nas bombas dos postos de gasolina do país. Mas a proibição ela vai muito além, no sentido de comprometer toda a relação das pessoas com aquelas substâncias e como essa relação existe, isso se torna uma fábrica de produção de doença. Quais são essas três dimensões do uso? Então, toda vez que a gente fala do uso de substâncias, a gente precisa considerar essas três dimensões. A própria substância, que vocês estão vendo uma molécula de uma substância psicoativa, o corpo que recebe a substância, quem é a pessoa que recebe essa molécula? É uma pessoa idosa, é uma criança, é uma mulher gestando? E também a sociedade, o contexto social de uso, em que sociedade a pessoa está quando utiliza essa substância. No caso da dimensão substância, a proibição compromete o conhecimento da dose, as pessoas não sabem que doses estão utilizando, não sabem quais são as substâncias contidas nas substâncias, naquilo que adquirem. Existe geralmente um problema de contaminação, muito frequente, por exemplo, contaminação por fungos em maconha clandestina. E a questão da degradação, da transformação das substâncias que estavam lá originalmente em outras substâncias com o passar do tempo, com a estocagem ou com a má estocagem. No caso do corpo que recebe a substância, o que é muito comprometido pela proibição é a discussão aberta, é, bem embasada cientificamente, sem pânico moral, em torno dos grupos de risco. É muito mais importante do que criar pânico moral, por exemplo, contra a maconha ou uma molécula contida na maconha, como o THC, que pode, de fato, causar problemas para certas pessoas, é esclarecer as pessoas que aquilo pode conter aquela substância. É o que a gente faz em relação, por exemplo, ao leite, né? A gente avisa as pessoas que são intolerantes à lactose que aquele produto contém lactose, isso as protege. O que não as protegeria era não poder falar sobre esse assunto ser um tabu. O terceiro aspecto é o aspecto social, é o contexto de uso, né? Aquilo que se chama em inglês do setting. E quando você está numa sociedade em que existe muita violência em torno de certas substâncias,
do comércio e do uso de certas substâncias. E que existe uma paranoia, porque as pessoas estão sempre se sentindo em risco, e que as pessoas são estigmatizadas, marginalizadas pelo consumo dessas substâncias, então você começa a criar doença que é socialmente construída. Você faz a construção social da doença, do sentir-se mal, do sentir-se em medo, em risco, e de fato o risco é real, sobretudo se você é uma pessoa negra e periférica. Eu vou ficar repetindo isso muitas e muitas vezes para que a gente compreenda que a verdadeira razão da proibição de certas substâncias no Brasil, nos Estados Unidos e em muitas partes do planeta foi e ainda é a necessidade de excluir pessoas de pele escura e pessoas de classe social inferior, de classe social subalterna, de pessoas que estão na sociedade para servir e para morrer. E quando a polícia sobe o morro e mata um monte de gente, ou quando vai ao Guarujá e mata um monte de gente, a sociedade fala, mas por que você está voltando com todos esses corpos? E eles dizem, não, eram narcotraficantes. Então, está dado o estigma, isso é suficiente para que a maior parte das pessoas decida não perguntar mais nada. Importante que a gente entenda, então, que a guerra às drogas é muito mais tóxica do que qualquer droga em particular, do que qualquer substância. As substâncias têm seus riscos e têm seus benefícios, e a gente precisa conhecer tudo isso muito bem. É aí que entra a pesquisa científica, é aí que entra a aliança da academia, das universidades, dos institutos de pesquisa com a sociedade para aprofundar nosso conhecimento. Mas o que realmente é mais perigoso é uma guerra em que até pessoas que não utilizam nenhuma dessas substâncias podem morrer de repente por um tiro disparado por qualquer lado dessa guerra, qualquer dos lados dessa guerra, inclusive o Estado, frequentemente o Estado. Então, a proibição de certas drogas e a glorificação de outras drogas, a gente tem um monte de propaganda positiva de drogas na televisão até hoje, drogas de farmácia ou de bares, isso sim representa uma liberação geral, sem controle nem proteção à sociedade. Se a gente quer controlar as substâncias, reduzir consumo, ajudar pessoas que têm uso problemático, sem estigmatizar ninguém, então o que a gente precisa fazer é legalizar e regulamentar todas as substâncias de acordo com seus benefícios e riscos, cada uma de maneira particular, com base científica, de forma que a gente possa proteger os grupos de risco, respeitar os usuários e não manter em movimento essa máquina de corrupção do Estado e das instituições privadas, da sociedade como um todo. Essa posição que para muitas pessoas parece radical, ela foi apresentada numa assembleia da SBPC inicialmente em 2017. Não houve consenso. A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual eu na época era diretor, um dos diretores, e hoje atualmente sou conselheiro, ela então criou um grupo de trabalho com especialistas de várias áreas diferentes, e nós debatemos por um ano essa mesma moção. E aí, um ano depois, ela foi apresentada à Assembleia, e a Assembleia aprovou por unanimidade. Então, essa é a posição oficial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, desde 2018, que todas as drogas devem ser legalizadas e regulamentadas. Todas, com base científica, sem pânico moral, sem preconceitos, sem racismo, com vistas ao bem-estar comum, à saúde, e, sobretudo, a compreender que é preciso transformar todo o debate sobre drogas no Brasil em uma questão de saúde pública e não de polícia. Quais seriam as diretrizes para se regulamentar o uso seguro de qualquer droga? Uma bula detalhada, as doses dos diferentes constituintes, os prazos de validade, o grau de pureza e a existência possivelmente de contaminantes e informação detalhada sobre grupos de risco. Isso seria o mínimo para a gente poder dizer que estamos, de fato, protegendo a sociedade. Então, a gente pode pensar, isso é um gráfico que eu trouxe de um manual da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, está disponível na internet, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e que, por sua vez, cita esse artigo de 2013 de Rose Merkin, em que, ou é adaptado desse artigo, o que vocês estão vendo aqui é que existe uma situação de ultraproibição para algumas substâncias com grandes danos sociais e de saúde. Existe, por outro lado, uma promoção excessivamente comercial de substâncias, uma glorificação de substâncias também com danos sociais e danos de saúde. E que se nós, então, trouxermos para o centro, fizermos uma regulação isonômica e homeostática que traz para o centro, que equilibra o sistema em termos de jargão de biólogo, né? Então, trazendo as substâncias glorificadas por um lado e as substâncias demonizadas
pelo outro lado, para o centro, em que todas são legalizadas, mas são todas reguladas, e essa regulação ela tem a ver com os benefícios e riscos, então substâncias mais benéficas têm regulação mais livre, substâncias mais perigosas têm regulação mais restrita. Se a gente puder fazer isso, a gente vai estar trazendo esses danos sociais, esses danos de saúde, para o mínimo possível. Seria o objetivo, o objeto último de um programa de transformação da política de drogas para, de fato, beneficiar a sociedade. Quem tiver interessado nisso, pode procurar esse guia de bolso para debate sobre política de drogas, que está disponível no site da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que eu também já fui integrante da coordenação científica e hoje sou um dos membros que participam e encorajam o seu progresso, avanço. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que seja útil o que a gente apresentou aqui hoje para que você possa, na sua conversa, no seu debate, seja na sua família, no seu almoço de domingo, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu sindicato, no seu coletivo, na sua associação de pacientes, que você possa avançar o debate, que a gente possa progredir com ideias sem guerra, em paz, pela saúde. Obrigado. Axé.